Fala, apostadores, Everton aqui. Vamos dar início à nossa série de vídeos comentando algumas curiosidades das loterias e nada mais justo do que começar alinhando as expectativas dos apostadores com os resultados possíveis, né, de se obter aí jogando muito e jogando pouco. Então, nós vamos começar essa série falando das probabilidades, combinações de 15, 16, 17, 18 dezenas da Loto Fácil. Vamos dar uma passada pela quina também, visto que tem um evento especial aí da quina de São João. Então nós vamos alinhar a expectativa das duas loterias. E aí a gente vai poder se aprofundar nesses assuntos. Então é um vídeo falando de números mesmo. Se você já tem noção de quantidade de combinações de 16, 17, 18 dezenas, percentuais, probabilidade de acerto, talvez esse vídeo aqui seja repetitivo para você. Se você está começando agora na loteria ou começou há poucos meses, vai ser um vídeo muito interessante para alinhar sua expectativa aí a respeito dos resultados. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, conheça os nossos sites, está tudo na descrição do vídeo aí, site de ferramenta e site de bolões. Vamos lá. A Loto Fácil hoje, ela tem 3.268.760 combinações. Conforme vocês estão vendo aqui nessa tabela que a Caixa disponibilizou, isso aqui não é eu que estou inventando, não é uma criação minha, essa tabela aqui é a da Caixa. Então você tem aqui, ó, 15 números, uma aposta, essa aqui é a probabilidade de você ganhar. Uma em 3.268.760. O que isso quer dizer? Que você vai fazer uma aposta dentro de um universo de 3.268.000. Então, partindo desse princípio, qualquer redução, qualquer fechamento, qualquer desdobramento vai trabalhar uma fração desses jogos. Não vai existir o milagre da multiplicação dos jogos. Não vai existir o milagre de você reduzir essas 3 milhões para 20 jogos, para 1.000 jogos, para 10.000 jogos. Então, se você não está trabalhando as 3.268.000 combinações aí, vou arredondar para 3 milhões para ficar fácil da gente conversar, você então vai estar trabalhando com a possibilidade de ganho. Você não vai estar trabalhando com 100% de acerto de 15 pontos. Você vai estar trabalhando com a possibilidade de ganho e isso quer dizer o quê? Que existe espaço para você perder tudo que você apostou. Se você não está trabalhando as 3 milhões de combinações, meu caro, é só uma fração. Então tenha em mente que qualquer fechamento, seja a própria NASA que criou, se não trabalhar todas as combinações, é possível você perder o seu investimento. Ah, Everton, mas tem fechamentos que retornam parte. Sim, mas não existe um fechamento que você faça em todos os concursos que vai te garantir lucro. Isso é impossível. Sempre vai existir espaço para, digamos assim, prejuízo de 50%, 60%, 70%. Então, sempre vai ter espaço para o prejuízo. Dito isso, quando você faz jogos ali com 16 dezenas, esse universo de combinações diminui. Você vai para 204.298. Então, quando você faz lá 100 jogos de 16 dezenas, você está trabalhando uma fração dos resultados possíveis. Parece muito? Parece. É muito para a maioria dos brasileiros que pode apostar ali? Sim, é muito. Mas quer dizer que é muito em relação à quantidade de resultados possíveis? Não. Não, tá, galera? A gente tá falando aqui de 100 jogos contra 200.000 jogos. Então, para você ter noção do quão é difícil, imagine que você está ali numa festa, ambiente fechado, e você tem 100 pessoas, e você precisa achar o seu amigo. Ele é uma pessoa só, então você precisa achar um dentro de 100. De cara, você não vai conseguir achar. Mas, o que acontece? Você pode ter auxílio. Às vezes você pode ir para um local mais alto,
olhar de cima e escolher qual área ali do salão você vai olhar. Então você vai olhar para aquela área e vai ver todas as pessoas dali. Você tentou uma vez. Você vai trocar a área, você vai para outra área, vai olhar, tentou outra vez. Então, o que isso quer dizer, essa história? Você tem as 200 mil combinações, no nosso salão você tem 100 combinações, 100 pessoas, você quer achar uma só. Vai demorar, tá? Vai demorar. Porém, se você partir do pressuposto que o seu amigo vai estar no canto esquerdo do salão, na parte de baixo, por exemplo, você vai conseguir olhar todas aquelas pessoas de uma forma mais rápida. E isso é o que resume os nossos fechamentos e desdobramentos, meus caros. Sim, fiz essa analogia. É isso. Mas quer dizer que o seu amigo vai estar ali, naquele lugar que você decidiu olhar? Não. Pode ser que ele esteja no canto oposto. Então tomem cuidado com o milagre das reduções que tem por aí, com o milagre de 14 pontos sempre. Não tem como. Simples assim. Não tem essa brecha, não tem essa falha. Quando você, que nem é matemático, parte do pressuposto que existe uma falha por algo que está há anos e anos no mercado, funcionando, criado por matemáticos, você está sendo arrogante e desumilde. Porque a coisa está funcionando há anos. Não vai ser um youtuber, não vai ser o cara concursado aqui que vai te falar que tem uma brecha. Não seja desumilde e arrogante com a inteligência das outras pessoas. Então não tem brecha, tá? Não existe brecha. Brecha vai ter só na sua porta quando ela ficar velha ali, que ela vai começar a ranger. Ou se você deixar ela um pouquinho aberta, aí é uma brecha. Isso é uma brecha, tá? Na loteria não tem brecha. Foi criado por matemático. A partir do pressuposto que matemáticos sabem fazer contas, que é o óbvio, ele não iria falhar na criação de uma loteria. Beleza? Poderia falhar, mas no primeiro mês, né, na primeira semana já seria descoberto, porque existem outros matemáticos que apostam. Beleza? Matemático, a gente, igual você, matemático gosta de loteria, gosta de sair, então se tivesse uma brecha, outros matemáticos iriam se aproveitar. E não existe 10 professores de matemática no Brasil, sei lá, existe uns 30 mil, sei lá quantos tem professor de matemática. Mas deve ter um monte de professor, tá bom? Então, 3 milhões de combinações à Loto Fácil. Para a quina, o cenário muda um pouco. Aqui nós estamos falando agora de 24 milhões e 40 mil e 16 combinações. 24 milhões, 40 mil e 16 combinações. Muito mais do que a Loto Fácil. É muito mais. Eu diria aqui que dá umas 7 vezes mais. 4, 3 vezes 7, 14, 21, 8. Dá umas 8 vezes, né? Então, é muita coisa a mais. 8 vezes mais difícil de se ganhar na quina. Então, a quina de São João tá chegando aí. São 170 milhões. Só que, se você joga na Loto Fácil há pelo menos 6 meses, você já viu o quanto é difícil. Pois é, a quina é 8 vezes mais difícil do que a Loto Fácil. Então não pense que... Não fique... como posso dizer? Chocado quando você vê bolões aí de 9 mil jogos, 15 mil jogos, 30 mil jogos, falando, com certeza aquele jogo ali vai ganhar. Nós estamos falando de 24 milhões de possibilidades contra 30 mil. Então é muita coisa. Não comprometa grana que você nem poderia gastar, né, com bolões só porque tem lá 50 mil jogos. Não, é difícil. Existe espaço para a falha aí, no caso, perdeu o grande prêmio, né? O que acontece? Como é que a gente trabalha aí para a quina?
Nós montamos, é de praxe isso todo ano aí, a galera que é mais antiga de bolões, eu em parte de bolões sou novo, tá? A nossa empresa aí está completando 3 meses de existência para bolões públicos. Então, é de praxe todo ano, alguém faz aquele bolão que fecha o terno com as 80 dezenas. Nós da Sorte Simples também fizemos esse bolão. Então nós já vamos começar a quina de São João tendo pelo menos um terno garantido. Seja o resultado que for. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10 e 11, né? Que são 5, sei lá. São 5 números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que seja. Você vai começar com um terno garantido, porque vai ter algumas combinações que vai ter lá 1, 2, 3, 10, 20. Ou 1, 2, 5, 15 e 30. Você vai ter essas combinações lá garantindo pelo menos o terno. Então você vai torcer com muito fervor, muita sorte para que a quina esteja dentro ali dos 6.000 jogos. Tá? Dá para reduzir um pouquinho isso. Dá para reduzir. Só que lembre-se, nós estamos olhando para um local da quina. Quando nós fazemos aí 6.000 jogos, lembre-se do salão. Nós estamos olhando para um lugar. Se o resultado não estiver naquele local, se a pessoa que a gente procura não está ali, nós não vamos achar o resultado. Pode ser que ele esteja no outro canto. Então aí o que você faz? Você começa a minar a sua visão, vai colocar um pouco aqui, 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 na intenção de buscar o grande prêmio. Então, quando você joga com 6 números na quina, esses 24 milhões aí de resultados caem para 4 milhões. Quase, né, a grosso modo, aí, quase o mesmo que a Loto Fácil. A Loto Fácil tem 3 milhões e 200 mil, a quina agora fica com 4 milhões. Então você transforma a quina em uma Loto Fácil da vida. E se você for além, jogar com 7, fica mais fácil ainda. 1.144.000 combinações. Então fica bem mais fácil do que a Loto Fácil. E se você jogar com 15 números? 15 números marcados direto no bilhete. Você vai ter aqui a chance de 1 em 8.000. 1 em 8.000. A Loto Fácil, se você jogar com 20 números, que é a aposta máxima, você vai ter a chance aí de acerto em 1 em 211 apenas. A grosso modo, se você fizesse 211 apostas, teoricamente uma delas seria premiada. Por que, Everton, teoricamente? Porque se você não faz pelo menos 211 apostas no mesmo concurso, você está fugindo dessa probabilidade. Se você faz uma combinação nesse concurso, você fez uma só, então você tem 210 possíveis ali. Chances, tá? Probabilidade. Se no outro concurso você faz uma combinação diferente, é resetado. Você está com uma probabilidade das 210. Entendeu? Então, se você não faz muitas no mesmo, você não está empilhando a sua chance. Você vai estar sempre correndo risco. Então, alinhar a expectativa é muito importante. É necessário muitos jogos para ter prêmios. Já vou adiantando aqui, não existe a brecha, não tem 14 pontos com lucro sempre, não existe salário de Loto Fácil, essas tranqueiras que vende por aí, não existe um robô capaz de te trazer lucro de renda fixa. Cara, um absurdo. Um investimento tão arriscado, igual loteria, e nego querer tirar renda fixa disso, não, vamos combinar, né? Tá querendo perder dinheiro. Não tem mínima noção de educação financeira, não tem a mínima noção. Vai ter sempre o risco, meu caro. Vai ter sempre o risco. Tá? Então, estou te adiantando tudo isso. Estou há vários anos, há mais de 5 anos mexendo com loteria.
não vai ter brecha nas loterias atuais. Pode ser que numa nova que crie, saia com alguma brecha? Pode ser que sim. É difícil, muito difícil, né? Lançarem uma loteria sem testar. Mas as atuais não tem. Então, não acredite em nada do tipo, vamos fazer aqui 50 mil combinações e dessas 50 mil nós vamos ter ali 14 pontos sempre, vai ser oba-oba, vai ser todo mundo campeão e tudo mais. Puta merda, mentira. Existe pelo menos um bilhete, realmente, que pode ser premiado se você fizer 50 mil jogos aí para Loto Fácil. Mas todos os outros, vou dizer todos, mas teoricamente todos os outros não vão estar com 14. Alguns vão estar com 13, muito menos com 12. Tá? Ou quer dizer, alguns vão estar com 11, muito menos com 12 e muito menos ainda com 13. E 90% com nada. Com nada, tá, meus caros? Então, tome cuidado com essas coisas que existem por aí, de R5, R7, R8, R9, R10. Sempre vai ter o caminho do prejuízo, tá bom? É um vídeo para quem é pé no chão, pra galera aí que tá iludida com loteria, tenha calma, não é bem assim. Não é esse oba-oba tudo, é difícil, é só acompanhar a gente, a quantidade de jogos que nós fazemos ali todas as semanas que você vai ver, não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Na Sorte Simples, nós já acumulamos mais de 300 mil reais em jogos. E não acertamos os 15 pontos ainda. Então é difícil, muito difícil. Só queria deixar essa explicação aí para vocês, a tabela, caso vocês queiram consultar aí, tá no site da Caixa, da Lotofácil e da Quina, e tem das outras também. Dá uma olhadinha nessa tabela, veja a vantagem, e eu já vou deixar resumido aqui. A vantagem de se jogar com mais números é que você pega todas as probabilidades e traz para o mesmo concurso. Você não vai ficar criando aquele reset que eu falei. Então, quando você joga com 20 dezenas em um único concurso, você tem a probabilidade de 1 em 211 e não em 3 milhões e 268. Então, você traz todos aqueles jogos para um único concurso. Everton, quantos jogos de 15 dezenas tem um bilhete de 20? Tem 15.504 combinações aí dentro de um jogo de 20 dezenas. Por isso que custa 38.760. Não é um valor que a Caixa inventou. É o fechamento dessas 20 dezenas em jogos de 15 tem 15.504 combinações de 15 dezenas. Então, tanto faz você jogar 15.504 combinações fechadas ali com as 20 dezenas ou um jogo de 20. Mas, se você jogar com 20 dezenas em um único bilhete ali, você vai ter alguns bônus da Caixa na premiação. Você vai receber uma multiplicação das suas premiações intermediárias, de 14, de 13, de 12, de 11. Só a de 15 acerto que não multiplica, você recebe uma vez só mesmo. Mas as outras, você vai ter um acréscimo pela sua coragem e ousadia de apostar com mais números no bilhete. Beleza? Isso é vantagem para ela. É vantagem, de certa forma, para você. Só que nem sempre dá, né, para jogar com um jogo desse tamanho aqui. Certo, meus caras? Então, só queria deixar essa expectativa alinhada, porque todo o resto que a gente vai comentar depende de você ter noção dessa tabela, ter noção da quantidade de combinações. Porque quando eu falar, vamos fechar aqui 20 dezenas com garantia de 14 pontos, a pessoa já vai falar assim: nossa, meu Deus, que mentiroso, como que ele vai garantir 14 pontos? Olha isso, meu Deus, quem enganou os outros. Sabe aquele lesadão? Que ele chega assim, com a coisa já em movimento, quer entrar no meio, nem sabe o que está acontecendo e totalmente perdido. Então,
Aí eu vou falar para esse cara, falar assim, ó, você não assistiu o vídeo de alinhamento de expectativa e resultados. Porque senão você ia entender agora, quando nós estamos falando de um fechamento de 20 dezenas, ou seja, não usei as 25, usei só 20, com garantia de 14, eu estou olhando para um único pedaço, para uma fração dos resultados. Então vai existir a possibilidade de você perder grana. Então esse vídeo é muito importante. Pode parecer que não, mas para mim, como criador de conteúdo aqui, é muito importante. Porque esse tipo de conteúdo me blinda dos próximos de pessoas lesadas, descompromissadas, desinteressadas de falar merda. Porque se ela fala merda, eu vou falar, bom, você não viu o vídeo que eu expliquei. Que se você não está jogando com as 3.268.760 combinações, existe espaço para você perder grana. Certo, meus caros? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Semana aí que vai começar, nós teremos vários bolões aí da Quina de São João, da Lotofácil, da Lotomania, Super 7 aí no modo teimosinha. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Conheça os nossos sites aqui, ó, na descrição, no primeiro comentário fixado. É só clicar lá, se cadastrar e fui!